Filipenses capítulo 3, no versículo 18 apenas. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não é verdade? Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus querido, nós sabemos que temos muito a aprender, Senhor, através da Tua palavra, com orientação, com livramento, para trazer fervor e discernimento aos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar, meus amados. Faz já alguns dias, que essa palavra de Deus está no meu coração e fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. E num tempo em que nós temos visto muitas pessoas, queridos, trazendo muitos ensinos, eu tenho visto testemunho de muitos irmãos em Cristo e até mesmo de líderes dizendo que chegaram a ficar contaminados por ouvirem palavras de homens e mulheres que são inimigos da cruz de Cristo. Amém, queridos? Mas a palavra de Deus, ela vem para descontaminar uma visão errada. E aqui no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele faz uma exortação a guardar-se dos maus obreiros e cultivar todos os frutos do Espírito. Quantos frutos? Todos os frutos do Espírito. Se eu e você perdermos o fruto do Espírito, vai sobrar o quê? Fruto da carne. Se nós deixarmos de frutificar o que é do Espírito, vamos começar a frutificar o que é da carne e vamos acabar nos tornando inimigos da cruz de Cristo. E me chama a atenção aqui porque ele começa, o apóstolo Paulo dizendo que ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, que é para a segurança de vós. Ou seja, o apóstolo Paulo trazer para eles esse alerta deles guardassem dos maus obreiros e deles cultivarem os frutos do Espírito, é algo tão poderoso, é algo tão grande, é algo tão necessário, que ele diz: eu estou repetindo as mesmas palavras, porque é para a segurança de vocês. Tomem esse ensino e não se esqueçam, sejam vigilantes. E ele traz aqui a palavra de Deus nos ensinando sobre isso. E após esse versículo, ele começa a dizer o que é a característica de alguém que é inimigo da cruz de Cristo. Eu creio que nessa noite aqui tem amigos da cruz de Cristo. Mas o apóstolo Paulo prega para os amigos da cruz de Cristo, para que eles não sejam contaminados, se tornando inimigos da cruz de Cristo por influência, por palavra, por ensinos errados, muitas vezes porque nós estamos nos últimos dias. Então o versículo 19 diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então eu entendo que aquele que é inimigo da cruz de Cristo, que não aceita o verdadeiro evangelho, uma característica muito forte é que ele vai te inclinar para o que é terreno. Ele vai te inclinar para o deleite da carne. Ele vai te inclinar para não fazer a vontade do Pai, né? Talvez com ideias assim, curta vida. Não, isso aqui pode, isso aqui não tem problema. Não, isso aqui tudo bem. Ou seja, o inimigo da cruz, ele pode te ensinar algo para deixar você conformado com o mundo. Quando a palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com o mundo. Então o inimigo da cruz, ele é conformado e ele até ama o mundo. E ele se esqueceu da viva esperança. Ele só olha para o que é da terra. O amor está baseado em quê? De repente, se você tem algo terreno a oferecer, faça uma aliança. Não é assim? O interesse é diferente. Enquanto a minha amizade com você é por causa das coisas do céu, o inimigo da cruz vai querer com você uma comunhão, uma aliança por causa das coisas da terra. Amados, é muito fácil identificar isso, né? Na nossa vida, e a palavra de Deus nos traz esse alerta. No versículo 20, ele já prossegue dizendo aos amigos da cruz de Cristo, ele diz no versículo 20: mas a vossa cidade está nos céus, donde também já esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para conforme o seu corpo glorioso ser, e segundo o seu eficaz poder de sujeitar para si
todas as coisas. Então, ele já diz o que é de Cristo e o que não é de Cristo. E a palavra de Deus, ela é muito orientadora. Eu tenho visto pessoas muito perto de mim dizendo: Márcia, minha mente estava muito cauterizada, porque eu estava escutando ensinos de competições no meio das igrejas. Eu estava escutando ensinos que me levavam ao meu eu crescer. Eu estava escutando ensinos em que eu não podia me humilhar, eu só tinha que estar exaltado, enquanto a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo vos exaltará. Às vezes pessoas que pegam versículos fechados de um contexto muito lindo e usam aquele versículo para aplicar e injetar em mim e em você um evangelho que é distorcido, usa-se da própria palavra de Deus. E aqui no livro de Tiago, capítulo 4, diz que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. A palavra de Deus é muito, muito clara. E diz que não há mistura, né? Não tem como eu negociar com Deus. Não tem como eu estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem como eu amar o céu e amar as coisas terrenas ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque ele diz que vós sois separados e caminham na terra como peregrinos. Então o nosso pensamento, a nossa visão é de coisas eternas, não é de coisas passageiras. O inimigo da cruz, ele se apega ao que é passageiro. Mas o amigo da cruz, ele se apega ao que é eterno. Eu creio que você está aqui nessa noite porque você ama as coisas eternas, né? E veio aprender mais do nosso Deus. E o Senhor tem me ensinado muito acerca disso. Filha, cuidado. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Deus quer nos convocar a nós não perdermos essa visão da eternidade, a nós nos agarrarmos com aquilo que é do alto, não com aquilo que é passageiro. Porque muitos nos últimos dias, a Bíblia diz que o amor se esfria. E quando o amor se esfria, você perde a visão. Você começa a ficar preocupado, porque o mundo exige de mim, de você, um status, uma posição. Às vezes algum irmão que está inimigo da cruz também exige de mim, de você, um status, uma posição. Mas o Senhor só quer um quebrantado coração. Eu passei uma situação, um tempo tão difícil, mas foi um tempo tão precioso, onde o amor de Deus se aperfeiçoou em mim. O Senhor me quebrou por dentro. E eu me senti mais amada por Deus do que nunca, no meio de uma grande tribulação. E naqueles dias, alguém olhou para mim e disse: Márcia, você já devia ter saído deste lugar. Quantos anos você trabalha para Deus e ainda está nessa mesma posição? Ah, amados, que engano. Porque eu disse: eu nunca estive crescendo tanto na minha vida. Porque o que é eterno está crescendo dentro de mim. E Deus me disse: filha, esta pessoa que está tratando contigo está contaminada. Apesar de muitas vezes estar nos púlpitos toda a semana pregando, achando que se eu e você estivermos numa posição de tal número de membros, ou você está no diaconato há tanto tempo. Como é que você ainda não está num pastoreio? Como é que você ainda não subiu um degrau? Quem sobe o seu degrau é o Senhor, e se Ele quiser. Isso não é crescimento espiritual. Isso pode até significar uma nova autoridade que Deus te dá e que Deus me dá. Mas o crescimento de dentro para fora, a maturidade, o aperfeiçoamento em Cristo, não tem nada a ver com título. Não tem nada a ver com coisas materiais. Não tem nada a ver com crescimento ministerial. O verdadeiro amigo da cruz de Cristo, ele cresce quando o seu eu morre. Ele cresce quando ele desapega das coisas da terra. Ele cresce quando ele deixa de se preocupar com o que o próximo vai falar, mas ele atenta a cumprir a vontade do seu Senhor, ainda que a posição seja de sofrimento, de humilhação, como foi com Cristo Jesus. Ou eu e você esquecemos o exemplo de quem mais se deixou humilhar para agradar o coração de Deus. Então, cuidado com o falso evangelho, o falso ensinamento. De repente você é uma pessoa tão preciosa para Deus, tão preciosa, tão amada, e você não possui
um carro, uma casa? Ou na igreja você não faz parte do altar? E Deus te ama com um amor tão sem limites? Alguém pode dizer o contrário. Alguém que não tem visão do céu. Amém, querido? E essas palavras nos curam, né? Quando nós conhecemos essa vontade do Pai. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, também fala que a inclinação para a carne é inimizade com Deus. Então vamos deixar as obras da carne e vamos continuar sendo amigos de Deus. A palavra de Deus usa muito esse conceito, inimizade. Inimizade com Deus. Inimigos de Deus. A palavra diz assim: vós que certa vez eram inimigos de Deus, hoje são chamados povo amado, eleito do Senhor. Certa vez nós éramos inimigos, mas nós podemos voltar a ser inimigos se nós nos inclinarmos para onde? Para as obras da carne. Então a palavra em Romanos 8, no capítulo 8, também diz assim: a carne não pode agradar a Deus. Aquele que caminha na carne não pode agradar a Deus. Ou seja, ele vai caminhar em inimizade com Deus. Ele vai caminhar na contramão do que Deus preparou para mim e para você. E a Bíblia diz que os amigos da cruz de Cristo, está descrito aqui em Mateus, eu quero fazer essa leitura. Mateus capítulo 16, no versículo 24, fala o que realmente aqui Jesus quer de nós, como seus amigos, como chamados, como povo eleito do Senhor. Mateus capítulo 16 e versículo 24. É uma palavra tão conhecida e tão necessária de ser revista. Mateus capítulo 16 e versículo 24 diz assim: então disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si mesmo a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Então aquele que é amigo da cruz de Cristo, uma característica muito forte é que ele consegue renunciar-se a si mesmo. E quando eu e você, nós renunciamos a nós mesmos, o que começa a exalar de nós é um bom perfume de Cristo. O que começa a exalar e frutificar em nós são os frutos do Espírito Santo de Deus. Então uma característica forte é que você morre e Jesus começa a viver em você. Gálatas 5:24 também nos mostra que os amigos da cruz de Cristo, eles são aqueles que negam-se a si mesmos. Eu acho lindo porque a palavra de Deus diz que nós já estamos crucificados com Cristo. Tem uma canção que diz assim: já estou crucificado com Cristo, agora eu vivo, não mais eu. Então é tempo de nós revermos palavras que nos mostram o evangelho do Senhor Jesus de uma forma que nos limpa das nossas ansiedades, desejos de nós nos destacarmos terrenamente. Quer ser um destaque do céu? Morra para si mesmo, tome a sua cruz, né? E siga a Jesus, porque a Bíblia diz que há um brilho e há um perfume a exalar deste que é convocado e que toma a sua cruz para seguir a Jesus. Outro dia alguém disse, eu via um pregador fazendo tudo que queria, virou a cabeça, fez muitas coisas, né? E eu conversando com uma pessoa, e a pessoa me disse: Márcia, não tem como, o evangelho é morte, é crucificar a carne, é nascer de novo, né? É deixar de lado a sensualidade, a vaidade extrema, a prostituição, a bebedeira, os deleites da vida. E eu quero ler aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 29. Também traz para nós desses ensinamentos que essa noite, Gálatas capítulo 5, versículo 24, perdão. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é morte.
né? Isso é seguir a Jesus. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Característica de quem é amigo da cruz de Cristo. Ele crucifica a sua carne. Ah, Senhor, como eu queria fazer isso, mas eu sei que o Senhor não se agrada. Eu vou matar essa vontade e vou servir o meu Deus e agradar o coração do meu Deus. Amém, querido? Eu profetizo essa noite que se você ainda carrega algo aí, uma tentação que você está dizendo, Deus, eu não estou conseguindo matar, você vai conseguir matar. Você vai conseguir matar esse eu, essa vontade, essas palavras torpes da boca que às vezes querem sair e que entristecem o Espírito Santo. Às vezes é uma vontade sensual, às vezes é uma vontade de prostituição, às vezes é algo que quer te dominar e você diz, Deus, como é que pode? Eu tenho sentido isso, mas eu vou vencer tudo isso. Você vai vencer toda essa vontade. Colossenses capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus também nos orienta a buscar aquilo que é do alto. Então é uma característica daqueles que amam ao Senhor e desejam servir a Cristo com interesse de coração. Versículo 2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos e a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Mortos. Esse é o verdadeiro evangelho, amados. É morte, né? É morte daquela velha carne. E esse capítulo inteiro é uma preciosidade. Ele diz, quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, que é idolatria. É uma palavra de morte, mas que gera em nós vida em Cristo Jesus. Como é bom morrer para o mundo, amados. É muito gostoso morrer para o mundo. Morrer para as nossas ansiedades, morrer para os nossos deleites, que antes nos faziam bem, mas hoje nós nos envergonhamos daquilo que nós praticávamos, como diz a palavra. Andávamos desenfreadamente. Eu andava assim, sem ter um pastor, como ovelha desgarrada. Mas aprove Deus nos colocar escondidos em Cristo. Valorizemos este esconderijo. Não saia debaixo dessas asas do esconderijo do Altíssimo. E o versículo seguinte diz: agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já despistes o velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E o versículo abaixo diz: mas Cristo é tudo em todos. Nessa noite a palavra está dizendo que há uma distância, há uma grande diferença a como nós detectarmos a amizade e a inimizade com Deus. Quando eu confessei Jesus, abandonei rapidamente as obras da carne. Foi muito rápido. Eu sei que existem pessoas que passam por processos difíceis, né, de libertação. Mas no meu caso foi uma coisa muito transbordante. Mas vieram as ofertas, né, para tentar. Foram até, não, eu creio que não muitas, comparado a algumas histórias que eu conheço. Mas aquelas ofertas não se comparavam àquele prazer antigo na bebida, na prostituição, o prazer antigo na droga, o prazer antigo na noitada. Não se comparava à glória que me foi revelada. E eu digo a você nessa noite: não troque a glória que foi revelada, a presença que foi revelada, por um deleite, um prazer da carne. A Bíblia diz que o que ama o deleite e o prazer da carne, ele é inimigo da cruz de Cristo. E sinceramente, seus mandamentos não são pesados. É muito prazeroso você rejeitar as obras da carne. Na verdade, é para ser prazeroso você rejeitar e dizer: o Senhor está aqui, o Espírito Santo está me conduzindo, Ele está dizendo que isso é pecado e não agrada a Deus. Senhor, como é bom eu agradar o Senhor, eu prefiro agradar.
eu vou rejeitar e eu vou te agradar. Tenhamos temor no Senhor e nós seremos realmente amigos da cruz de Cristo. E Filipenses capítulo 3 também nos fala, nós já lemos aqui no capítulo 3, versículo 20 e 21, que a característica daquele que é amigo da cruz de Cristo, o seu maior sonho, a sua viva esperança, o seu prazer está nas coisas do alto. A esperança é como já foi dito, que você aguarda a nova Jerusalém, amados. E nós precisamos de tempo em tempo relembrar e rever os nossos conceitos e os nossos princípios. E para onde é que eu e você estamos caminhando? Nós estamos caminhando para a eternidade. Nós estamos dentro dessa eternidade, escondidos com Cristo. Outro dia eu fui pregar num chá de mulheres. E ali uma moça se converteu e ela me procurou no WhatsApp. E ela disse: Márcia, eu tive um sonho, que eu estava num bar, numa festa, numa praia, e de repente Jesus voltava e levava minha irmã, sumia, a irmã crente sumia, e eu olhava para o mundo se acabando, e eu dizia: eu fiquei, e agora? E aquela moça, Deus chamando. Ela ainda ficou muitos meses ali no mundo e Deus chamando. Deus dando seus sinais, né? Filha, deixa os deleites aí. Filha, não perca tempo. Filha, olha para o que é eterno. Filha, a qualquer momento eu estou voltando. Deus é muito misericordioso, né? A sua palavra já nos diz, mas tantas vezes Deus nos dá também sinais, dizendo: filha, atenta, larga isso, para com isso, né? Você deixe de fazer isso. É muito sério. As obras da carne também se comparam com aquele que usa sua língua para promover contendas ou palavras torpes da sua boca para ofender alguém ou para murmurar. Para as nossas vidas, nós guardemos essa palavra e passemos também à frente. Em nome de Jesus, Pai amado, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos coloca numa posição de alinhamento com a Tua real vontade. Senhor, e cada irmão que se achega aqui nessa noite, nós Te glorificamos, Senhor, pelos que nos visitam, pelos irmãos que estão aqui aprendendo, que eles levem além, Senhor, esta palavra. Deus me mostra que tem pessoas aqui que vão pregar esta mesma palavra em ocasiões que terão oportunidades de pregar e estarão ali limpando a visão de muitos filhos, uma palavra que desintoxica o coração, a mente, a visão dos filhos, porque Cristo é realmente, para viver para Cristo realmente é morte do nosso eu, para Ele viver em nós. Em nome de Jesus, Pai, que venham os frutos na vida dos teus filhos. A cada dia nós ministramos as bênçãos espirituais, Pai, sobre cada um também que chegou aqui nessa noite com necessidade de algo, Senhor, que venha o suprimento, o milagre, a saúde para os teus filhos, em nome de Jesus, e seja quebrado todo laço, todo impedimento, toda cegueira seja caída por terra nessa noite, que algemas e correntes caiam lá no seu lar, onde alguém precisa ali de uma libertação, que venha o operar de Deus, a visitação do Espírito Santo na sua casa, transformando, curando, libertando, em nome de Jesus. Aleluia.